noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal no programa Viva a Vida, onde nós trazemos a mensagem semanal falando de um ponto específico do nosso comportamento. Lembrando que o programa Viva a Vida, nós vamos trabalhando o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações e reações no nosso dia a dia. E ao mesmo tempo aprendendo novas ações, novas maneiras de agir, diminuindo o nosso reagir. Porque quando nós reagimos demais às coisas e reagimos de uma maneira ostensiva, agressiva, intrusiva, invasiva, olha quantas palavras bonitas. Quando nós fazemos isso, nós podemos delimitar a vida da outra pessoa, podemos entrar no livre-arbítrio da outra pessoa e podemos impedir a outra pessoa de ter uma ação sobre nós também. O que é um relacionamento? E quando eu falo relacionamento, eu não estou falando só de marido e mulher, namorado, eu estou falando de amigos, eu estou falando de pais e filhos, eu estou falando desta comunicação, vou até mudar um pouquinho hoje relacionamento para comunicação, essa comunicação que nós temos com a outra pessoa, como que nós agimos e interagimos com a outra pessoa junto a nós. E muitas vezes nós fazemos as coisas de maneira que somente o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir é que vale nessa interação. Nós não levamos em consideração o pensar, o sentir, a vontade da outra pessoa. E quando a gente faz isso, quando a gente faz esse tipo de coisa, nós impedimos a pessoa de exercer o seu livre-arbítrio na ação em si. Então vamos lá mais um pouquinho, especificar um pouquinho isso. Muitas vezes nós gostamos de dar a nossa opinião, só que nós damos a nossa opinião da seguinte maneira, vou só figurar aqui. Eu penso ou eu acho, existe muito esse achismo. As pessoas têm muito esse jeito de colocar eu acho. O mais correto seria, eu tenho uma opinião sobre isto, eu penso sobre isto, mas a pessoa diz assim, eu acho que isso deveria ser feito desta maneira. Pronto. Então, quando a outra pessoa fala assim, legal, mas poderíamos fazer desta outra forma aqui. Não, eu já decidi como é que vai ser. A outra pessoa nunca está dando a sua opinião, a outra pessoa nunca está tomando a decisão, a outra pessoa nunca, o peso da opinião dela não tem um valor. O que vai acontecendo? Você vai anulando a ação desta pessoa. E isto, gente, para coisas pequenas, minúsculas e também para as coisas grandes, enormes da nossa vida. Não tenha dúvida com relação a isso. Às vezes a pessoa diz assim, é só uma troca de torneira, por exemplo, ou é só como que eu faço a minha carne, ou é como eu arrumo a cama, como que eu me deito. Mas a vida não é constituída de pequenas coisas, de uma coisinha, outra coisinha e mais uma coisinha. A nossa vida ela é constituída de pequeninos
fatos que no montante vai dar uma quantidade grande de fatos que vai gerar um grande acontecimento. Então, o almoço de uma casa começa com a escolha do prato e começa com a decisão de escolher feijão, por exemplo. Um banquete é a mesma coisa. Se você vai fazer arroz, feijão e ovo, e se você vai servir um banquete de uma mesa de 2 metros, a situação começa do mesmo jeito. Da mesma maneira, você escolhe o que você vai fazer e começa por algum lugar. Então, muitas vezes, nós não começamos coisas ou nós impedimos a outra pessoa de começar alguma coisa, dar uma opinião, ter uma decisão, porque a nossa opinião é melhor do que a do outro. E ela decide, ou então faz pior, ela decide fazer coisas sem comunicar. Aqui vale para aquelas pessoas, aqui vale para os casados, para as repúblicas, aqui vale para os grupos de amigos, aqui vale para os namorados, aqui vale para os pais. Uma pessoa toma a decisão em nome de todos sem comunicar ninguém. Não comunica, não diz o que vai, toma a decisão e pronto, acabou. E a outra pessoa, ela é sempre voto vencido. Numa reunião de dois, fulano sempre é o campeão. E isto vai prejudicando o relacionamento, vai prejudicando essa comunicação e as pessoas vão deixando de juntar belos tesouros, belos contos. Hoje a nossa live vai falar um pouco disso, que a interação com outras pessoas, nós vamos ganhando um tesouro extraordinário que as pessoas, no geral, ignoram. Que tesouro é esse, Sônia? Do que você está falando? Gente, é a história de vida de cada uma das pessoas. Então, vamos fazer de conta que um de vocês, vou contar aqui o exemplo de uma pessoa. Então, ela tem uma história de vida. Ela nasceu numa família, ela foi criada de um jeito pelo pai, pela mãe, ela tem irmãos, ela tem sobrinhos, ela foi para uma escola, ela tem amigos, ela tem uma profissão, ela tem colegas de trabalho. Então, essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem um tesouro de vida que pode ser narrado, que pode ser esclarecido. E no momento em que só a minha história é importante, a história daquela outra pessoa fica guardada numa estante. Olha, é a mesma coisa. Eu tenho um monte de livro na minha estante. Se eu nunca pego esse livro, ele só é uma decoração. Ele só é um livro sendo empoeirado, porque empoeira mesmo, no dia a dia na estante. Ele não vai me contar uma história. Quando eu abrir, eu não vou mergulhar naquela história, não vou saber, não vou conhecer. A pessoa que vive conosco, ela é muito rica. Os amigos que estão conosco, eles são muito ricos. Eles têm uma história para contar, eles têm uma opinião, eles têm um desejo, ele tem vontade, ele tem sonhos. Ele tem sonhos realizados e sonhos não realizados. Ele almeja, ele deseja alguma coisa. E no momento em que eu corto a comunicação com esta pessoa, eu não tenho essa história, eu não tenho essa história para contar, eu não tenho esse tesouro. Então, o nosso relacionamento, ele tem que ser como se nós estivéssemos caminhando lado a lado, carregando pela alça um grande baú. Carregando um de um lado, segurando a alça, e o outro do outro lado, segurando a alça desse baú.
E aí um conta uma história que enriquece a vida do outro. Aquele enriquecimento vai produzir uma joia de valor, uma pérola, por exemplo. Ele vai abrir aquela pérola e ele vai pegar aquela pérola, aquela joia e vai colocar no baú. Aí mais um pouco, o outro conta uma história e você fala, nossa, é aquela conchinha que você coloca no ouvido e faz aquele barulhinho do mar. É uma ilusão aquilo, né? Acho que não faz a barulhinho do mar. Todo mundo fala isso, mas eu acho que não faz. Mas eu acho que é porque eu não consigo ouvir direito. Mas vai lá, a conchinha faz o barulhinho do mar. E aí você coloca a conchinha no seu baú. Então, o que, que tem nesse baú? Se é um casamento, gente, tem a festa, tem o encontro, tem o primeiro brinde, tem o primeiro beijo, tem o primeiro jantar fora, tem o nascimento do primeiro filho, tem a alegria do primeiro enxoval, o dia que passou na faculdade, a festa que você fez, aquela comemoração, quando você. Depois eu leio aí que você escreveu, Haru. Quando você fez uma amizade nova, quando você foi no primeiro baile, o primeiro baile você nunca esquece. A gente nunca esquece o primeiro baile, a primeira brincadeira que os pais te deixaram. A primeira vez que eu fui num clube foi num domingo à tarde, domingo de carnaval à tarde, não sei o que deu na cabeça da minha mãe, ela deixou. E aí, gente, eu nunca vou esquecer que eu estava com um vestidinho branco de flores azuis. E que lá a minha tia falou assim: tira o sapato, que você vai sentir a vibração da música e você vai se divertir igual todo mundo. E aí eu tirei o sapatinho e fui sentir a vibração da música e fui me. Nunca esqueci. Isso é um tesouro que está lá no baú da sua vida. E aí, quando você está num relacionamento, esse baú é um só, tem a sua vida e a vida do outro, e ela está se misturando ali, uma grande colcha de patchwork, se você quiser. Mas ela tá ali, você tá com aquele encontro, né? Vou falar de uma pessoa que vou contar um milagre, não vou falar o nome da pessoa, aquele olhar pro professor, gente, que professor mais lindo. Ai, vamos tomar um café, né? E esse tomar um café virou um casamento, virou uma história, virou aí 3 filhos, virou uma jornada. Tem coisas boas ali? Tem coisas não boas? Lógico que tem. Porque da mesma maneira que a gente coloca joias, da mesma maneira que a gente coloca tesouros nesse baú, a gente coloca também coisas não tão boas. Os gritos, a primeira briga, a primeira vez que você ficou triste, a primeira lágrima, a primeira mágoa, a primeira ofensa. Entende que a nossa vida não é feita só de momentos e de fatos bons, maravilhosos, extraordinários. Ele é feito também de fatos não bons, não agradáveis. A primeira dor de barriga, sabe, a primeira noite de dor de barriga no banheiro, né? O primeiro choro. Então nós temos a nossa vida, ela é enriquecida de coisas maravilhosas e de coisas não tão maravilhosas também, porque a nossa vida a gente tem dor de dente. A primeira vez que eu senti dor de dente, o que dói? Tô com dor de dente, tô chorando de dor de dente. Depois, não muito tão longe assim, não muito tão criança assim, tive outra dor de dente desesperadora. Nunca vou esquecer que levantei para pegar o alicate do Todinho para arrancar o dente. Eu não aguento de dor de dente. Ele deu um pulo da cama. O que você vai fazer, sua maluca? Vou arrancar o dente, porque tá doendo demais. Então, isso tá lá no baú, a gente se ri disso depois, né? Lógico que depois o médico foi resolver isso, coisa parecida. Então, nós temos esse tesouro, é uma narração da nossa vida.
Cada coisa que a gente viveu, ela é importante, faz parte da gente, não vai ser retirada, tá lá no nosso inconsciente, mesmo que a gente não se lembre, mesmo que a gente esqueça no consciente, o nosso inconsciente tá lá trabalhando essas coisas. E se eu não lidar com esse grande baú, com esse grande tesouro que nós carregamos em conjunto, se eu não lidar com isso, ele vai pesar, ele vai ficar mais pesado do que a gente. E aí a gente larga ele, joga ele no chão, arruma a briga com o nosso companheiro, com a nossa companheira, arruma a briga com os nossos pais, porque eu não quero carregar o baú, o outro eu também não quero. Só que não tem jeito, não importa onde nós vamos carregar o baú da nossa vida. Algumas pessoas, alguns lugares, algumas instituições vai chamar esse baú de a cruz. Você vai carregar a sua cruz. Mas cruz lembra uma coisa tão triste, não lembra? Não é assim, pesaroso, angustiante. Então eu prefiro um baú de tesouros, eu prefiro uma concha de patchwork com desenhos, com costuras tortas. Ainda mais se for eu que estiver costurando, é bem tortas mesmo. Então, costuras tortas, coisa para então a gente tem, nós precisamos carregar esse grande baú, que é o nosso baú. De vez em quando, o que, que a gente faz? De vez em quando a gente amarra uma corda na alça e vai puxando o baú de ré, vai arrastando, se a gente não dá conta dele. E aí a gente puxa, e a gente vai assim puxando, puxando. Eu falo, gente, eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais carregar esse baú. Quantas vezes a gente fala isso? Quantas vezes a gente olha para o nosso companheiro, para nossa companheira e fala assim, eu estou desistindo. Quantas vezes a gente olha e diz assim, eu estou desistindo de você, para ver se o meu baú fica mais leve. Desistir acontece? Acontece. Tem coisas que a gente vence, tem coisas que a gente não vence, tem coisas que a gente. Lutar sempre. Eu vi essa frase outro dia: lutar sempre, ganhar algumas vezes, desistir jamais. Não sei onde é que eu vi isso. Acho que foi com o Rafael, acho que foi o Rafael que me mostrou, não sei. Sei. Não sei onde é que eu vi isso. É verdade, a gente vai lutar, a gente às vezes vai desistir. Tem coisas que são necessárias desistirem. A pessoa não faz mais parte da nossa vida. Não faz mais parte da nossa vida. E a gente não pode arrastar um peso morto. Às vezes a gente insiste nisso. E o que a gente faz com a nossa vida quando nós estamos arrastando o nosso baú e o baú, um baú que não é mais dividido, quando você está sozinho e você está carregando o seu baú e o baú do outro, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Então é preciso parar, pegar o seu baú e olhar o que é seu, pegar o outro baú e falar: olha, tudo isso é teu. Vai com Deus, seja feliz. Eu torço por você, mas você precisa ir. Eu preciso deixar ir. Às vezes a gente a gente às vezes precisa deixar o outro ir. Se a gente não fazer isso, a gente vai morrer. Sabe aquela história onde, para você se salvar, você tem que soltar o outro? Acho que todo mundo já viu isso, né? Muitas vezes, para a gente se salvar, a gente precisa soltar o outro. Onde que a gente faz isso? Quando a pessoa desistiu da gente, quando a pessoa transformou a gente num objeto, quando a pessoa transformou a gente num
serviçal, num executor de suas ordens. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, uma conversa muito interessante. Ele disse assim: onde está fulano de tal? Porque ele tem que ser ela tem que servir o meu café. Eu estou sozinha, eu fui deixado. Lógico que ele estava preso numa ideia de uma coisa que já aconteceu. Isso acontece muito, tá? Com as pessoas que têm Alzheimer. Ela acabou de comer, ela pede comida novamente, ela diz que você está maltratando, diz que está deixando ela passar fome, diz que você está regulando e coisas por aí. Aqui perto da minha casa tem uma placa bastante interessante, bem no portão mesmo. Não dê comida para minha mãe. Ela tem Alzheimer, ela é bem cuidada, muito bem cuidada, e ela vai te pedir alimento. Não dê alimento para ela. Olha que interessante, mas eu acho que as pessoas continuam alimentando porque as pessoas não leem o que está escrito. Então, acho que continua alimentando a coitadinha. Mas eu quero que vocês entendam isso. Quando a pessoa desistiu da gente, quando a pessoa não tem mais importância para a gente, você não pode arrastar esse baú, o seu baú e o baú da outra pessoa. Porque quando os dois estão juntos, cada um está segurando na alça desse baú. Então é gostoso de carregar. Então você vai ver a história, você vai rir, você vai zombar de você mesmo. Você vai. O Toninho fala uma coisa muito interessante para mim. Ele fala assim que eu sou o motivo. Como é que é? Você é o motivo da minha felicidade. Não sei como é que ele fala. Como é que você fala, meu lindo? Esqueci. Eu sou o motivo da alegria dele. Porque eu estou sempre cometendo um engano. Eu sou um pouquinho. Ele me chama de feijão perdido, vocês sabem disso, porque eu estou sempre cometendo um engano. Então ele diz que eu sou o motivo da alegria dele. Mas por que eu sou o motivo de alegria? Porque nós estamos carregando esse baú junto. Eu num lado da alça, ele do outro. Então, a opinião dele é importante, a minha é importante, nós não tomamos decisões sozinhos. Então, isso é muito importante. E quando não é, e quando a pessoa não coloca mais nenhuma pérola no baú, quando a pessoa só coloca pedra, como é que a gente faz? Às vezes a gente está numa altura do nosso relacionamento onde a outra pessoa só coloca pedra. Como é que a gente faz isso? Como que a gente faz com esse tipo de coisa? A gente vai carregar essas pedras sozinho, vai carregar esse baú sozinho, com essas pedras que as pessoas estão colocando? Pense nessa pergunta. Como que a gente faz isso? Não vou responder, não. Na hora das perguntas, quero que vocês me deem opinião. Como é que a gente carrega? Porque eu sei que vocês ou já viveram, ou vivem, ou conhecem alguém que vive essa situação de que o outro lado, seja filho, seja pai, seja companheiro, o outro lado só coloca pedra nesse tesouro. Então você está juntando um tesouro bonito, você está investindo nisto e a outra pessoa está colocando pedra. Não confundir, pelo amor de Deus, não confundir quando o nosso companheiro, quando o nosso filho, quando o nosso pai, quando o nosso amigo está doente, que precisa da nossa ajuda. Então a gente dá uma ajudinha. E quando ele está abusando? E quando ele está dobrando a doença? Como é que a gente faz? Você sabe que tá. É assim, ó. Dobrar a doença é assim, ó. Vou dar um exemplo. Você tá com dor de cabeça, Divina? Menina de Deus, a minha cabeça tá explodindo, tá rachando, não tô dando conta. Eu acho que se eu não deitar, eu vou morrer. Entendeu? Eu podia estar só com dor de cabeça.
Tudo que eu falei antes é o quê? Um exagero. E aí eu tô com dor de cabeça, né? Ai, amor, pega água pra mim. Ai, meu lindo, tô com fome de não sei do quê. Ai, abuso. É pedras dentro do baú. Eu tô falando de coisas aqui cotidiano. Quem nunca viveu isso que atire a primeira pedra? É coisa do cotidiano. Isso vale para a nossa secretária do lar. Ai, mas eu gosto tanto da minha secretária do lar. Ela é fofoqueira, conta a minha vida para todo mundo, mas eu gosto tanto dela. Gente, tá pondo pedra no teu baú, tá denegrindo o teu baú vai ficando pesado. Ai, ela quando ela começou, ela fazia tão bem feitinho, agora não tá fazendo. Chama atenção. Você está pagando, você está valorizando, valorize o seu dinheiro. Escuta, nós combinamos tal e tal coisa. Não é assim? Quem já trabalhou de chefe? Estou vendo, estou olhando aqui para um chefe. O que a gente fazia com as pessoas? Quero tal coisa para tal dia. E aí, se não entregasse. Por quê? Porque o chefe cobra. Porque o chefe também é cobrado. E por que o chefe é cobrado? Porque o gerente do chefe é cobrado. E a vida é desse jeito. Nós precisamos entender esse tipo de coisa. E se eu sou eu empresa? E se eu sou um empreendedor? Eu tenho que responder com muito mais cuidado. Por quê? Porque perdas ou ganhos sou eu que estou fazendo. É eu que tenho que correr atrás. É eu que tenho que levantar de manhã e dizer assim: hoje eu tenho que ter o meu pão. Então, nós temos que entender que nesse baú nós colocamos sim a nossa história todos os dias. E essa história pode ser rica, pode ser linda, pode ser maravilhosa e também pode ser muito ruim. Essa história pode ser extraordinária de aprendizado, de amigos, de confraternização, de felicidade, e pode ser muito ruim, de brigas, de controvérsias, de implicâncias, de calúnias, de maledicências. E nós temos que cuidar disso. Nós não podemos permitir determinadas coisas. Se nós permitimos que o nosso companheiro, que a nossa companheira, que o nosso filho, que os nossos pais abusam de nós, nós vamos permitir que um desconhecido também abuse. E o nosso esposo e a nossa esposa podem ser esposos abusadores e eles podem nem perceber que são abusadores. Desperdiça o nosso tempo, desperdiça o nosso dinheiro, não valoriza o nosso trabalho, nos critica o tempo inteiro, quer as coisas num determinado momento tem um pensamento inflexível, não aceita outro tempo. Por que é que nós temos que se subordinar à vontade de um só? E por que a minha vontade nunca está em jogo? Por que eu permito tal coisa? Tudo isso faz parte do nosso inconsciente, tudo isso faz parte do nosso consciente, tudo isso faz parte da nossa vida no nosso dia a dia. Se a gente não perceber isso, a gente vai deixando o nosso baú encher-se de pedras, encher-se de coisas ruins. E aí, quando chega a outra pessoa e fala assim: conta-me a sua história, e ela vai abrir o baú ou vai abrir a colcha de patchwork dela, e a história dela é muito triste, é muito sombria. Ah, nossa, eu só tive tristezas, eu só tive angústia, eu não tenho momentos de felicidade. Por que eu não tenho momentos de felicidade? Porque eu permiti a reação da outra pessoa o tempo todo. Então, essas coisas nós temos que prestar atenção. Eu estou permitindo que a outra pessoa
pratique o mal-estar na minha vida. Sabe por quê? Porque eu gosto da pessoa. Mas a pessoa, ela é tão boa. Ela não fez isso porque ela quis. Ela fez isso porque ela está doente. Ela fez isso porque ela está desequilibrada. Ela fez isso porque eu provoquei. Ela fez isso porque eu não fui legal. Gente, as nossas ações, ela vai gerar uma consequência. Ela vai gerar uma consequência. Cada ato é cognição. A cada ato que eu pratico vai gerar uma consequência. Será que tudo que você pratica na vida é ruim? Será que tudo que você pratica é ruim? Porque o choque de retorno é só coisa ruim? Você não é valorizada, você não é vista, você não é defendida, você não é amada, você não é especial. Você não consegue se sentir especial com a pessoa que diz que ama você ou que gosta de você. Você não consegue se sentir especial. Sabe aquela situação? E tem muito disso que eu vou falar agora, que uma pessoa que é o seu amigo meio distante ou um amigo até muito querido, te trata tão bem, com tanto carinho, com tanto amor, que você gostaria que aquela pessoa ficasse com você o tempo todo, porque a pessoa que diz que te ama só te trata na pedrada, na estilingada. Síndrome de estilingue tem a pessoa. Sabe o que é síndrome de estilingue? Ô fulano, pof, uma pedrada. Ô Beltrano, pof, outra pedrada. Nossa, mas eu nem te falei nada. Outra pedrada. A pessoa tem síndrome de estilingue. Não sei como que chama no estado de São Paulo. Mas estilingue, sabe como é que é, né? Aquela tiradeira de pedra. A pessoa tem síndrome desse troço. Tudo o que você faz merece uma pedrada, merece uma crítica. Sabe o que é, fulana? Eu gosto tanto de você, mas eu preciso dizer. Isto que você faz é muito. Que amor é esse? Eu não quero um amor desse. Me desculpa, mas eu não quero um amor desse. Um amor onde toda hora me critica. Lógico que um conselho, lógico que uma sugestão, lógico que se você fizesse assim, será que não ficaria legal? Será que não ficaria melhor? Lógico que isso é maravilhoso. Isso é espetacular. Mas tudo que eu vou fazer tá errado, tá crítico. Coloca uma roupa. Oh, você mergulhou no guarda-roupa hoje. Você deu uma mergulhada feia no guarda-roupa hoje. Ou então, nossa, o que aconteceu com seu cabelo? O que tem seu dente? O que tem seus olhos? Você já falou que você já percebeu que a sua voz é muito estridente? Você já viu que a sua voz. Pera lá. Lá em 1900 e bolinha, minha voz era maravilhosa. Era música aos seus ouvidos. Por que agora ela é estridente? Lá no início do nosso relacionamento, eu era tratada com carinho, com amor. Por que agora eu não sou tratado assim? Outro dia, eu e o Toninho estávamos numa padaria, uma padaria que tem aqui perto de uma instituição que a gente vai, e nós estávamos sentados de frente um para o outro, e eu estava tomando chá e ele estava tomando um café expresso. Eu tenho um certo medo de tomar café expresso. Eu amo café, mas café expresso para mim eu tenho um pouco de medo. Eu acho que ele é um pouquinho mais forte do que eu aguento. E aí eu estava lá num chá e a gente estava ali, ele tomando café, eu tomando chá e a gente estava conversando. E sabe o que a gente estava fazendo? A gente estava lembrando de um tesouro, de uma pedra, ou seja, um dos primeiros encontros que nós tivemos lá atrás, numa padaria, onde a gente ficou conversando e tal, e ainda ele brincou que ele tinha pedido um sanduíche, um sanduba,
e eu abri todas as partinhas assim para tirar o presunto. E aí ele estava falando disso. Você tirou todo o presunto do negócio e separou no prato, tal, coisa parecida. Então, o que que é isso? A gente estava ali revendo um tesouro, revendo um pedacinho ali da sua vida, revendo um retalhinho, uma história, um pequeno fato. Você vai nos lugares, você vê a pessoa, um no celular, outro no celular, outro no celular, outro no celular. Por que saiu de casa? A internet é ótima, gente, ela é maravilhosa. Não vamos abolir esse meio de comunicação, pelo amor de Deus. Mas se for para você ficar no celular, não há motivo de você sair de casa. Ninguém está conversando, ninguém está vendo, ninguém está olhando. Não tem uma história para contar. Lembra de Roberto Carlos? Eu gosto de falar debaixo dos seus cabelos. Um soluço e uma história para contar. Os caracóis, né? Dos cabelos. Estão debaixo dos caracóis de seus cabelos. Um soluço e uma história para contar. Acho que é isso. Não lembro bem a música, não lembro bem o ritmo, que é muito antiga. Mas o que que é isso? Nós temos histórias. E essas histórias são nossas. Ninguém pode tirar e nós não podemos permitir soterrar a nossa história com pedra do outro, porque o outro está mal-humorado, ou porque o outro não gosta mais tanto da gente, ou porque a gente só faz bobagem e atrapalha a vida do outro. Não pense que o reverso também não é verdadeiro, porque é verdadeiro. Às vezes a pessoa tem síndrome de estilingue com a gente, porque a gente tem síndrome de montanha, né? Passa igual um trator por cima do. Não, síndrome de montanha não, síndrome de trator. Passa por cima da pessoa igual um trator. Então, vamos tomar cuidado como é que nós nos comportamos e de que maneira que nós nos comportamos, e vamos rever um pouco a nossa história e vamos valorizar a nossa história. Vamos valorizar aqueles dias de faculdade, aquele dia que passou no vestibular, aquele dia que você foi na primeira festa, o primeiro baile, a primeira música, o primeiro jantar junto, o primeiro cinema. Vamos dividir um encontro fraterno de amigos, um jantar gostoso, que você conversa, que você dá risada, que você brinca, que você tira sarro. Vamos dividir o que há de melhor, vamos partilhar as nossas histórias e vamos corrigir para não permitir que as pessoas vão de cavalinho no nosso baú ou colocando pedra no nosso baú de histórias, ou se alguém quiser, vai andar a cavalinho em cima da nossa cruz, se preferiu cruz no lugar do baú. Vamos cuidar disso, vamos corrigir isso. Hoje eu vou abrir o microfone antes, porque tem aquela grande pergunta que eu fiz. Muito bem, microfones abertos para as perguntas, para as colocações, para as dúvidas que eu vou respondendo de acordo. Vamos lá, começando aqui da esquerda, o primeiro de cima. Abre esse microfone, hoje ninguém vai ficar sem falar. Abre o microfone aí, senhor. Eu vou fazer uma pergunta. Pode perguntar. Nós podemos considerar que toda essa situação que a gente, vamos dizer assim, deixa passar, não vai para a luta, tem muito no nosso inconsciente pelo tipo da sua criação? É, muito, muito, muito. Quando nós temos, eu sei que você está de plantão e que você está sem chance de falar. Pode ficar tranquilo. Tem sim. Quando a gente tem principalmente para quem está na nossa faixa de idade, que teve uma educação muito repressiva, muito, muito rígida, onde nós não podíamos expressar os nossos sentimentos, nossos desejos, nossos sonhos,
nós temos essa dificuldade de tomar essa decisão, de responder, de falar assim, puxa vida, eu não quero desse jeito, eu não gosto desse jeito. E muitas vezes, por causa disso, a gente chama isso de determinismo psíquico, que muitas vezes aquela maneira como nós fomos educados pelo nosso pai ou pela nossa mãe, nós vamos buscar um relacionamento de uma pessoa que se assemelha àquilo para continuar fazendo o que nós vivemos. Isso é feito pelo nosso inconsciente, tá? Então eu tinha um pai repressor, um pai exigente, um pai que só sua opinião que valia. Eu vou buscar um marido que tem as mesmas características. Porque lá na nossa infância, o nosso pai, para a menina, tá? Complexo de Eletra, para a menina, o pai é o herói. O pai é o herói. Ele é o ideal de marido. Então ela vai buscar, a menina vai buscar um companheiro nesse sentido. Dá para trabalhar isso, dá para modificar isso. Isso mesmo. Isso mesmo, tem que ter reciprocidade. Se não houver reciprocidade, não tem como. Só um vai pôr no tesouro, ou só um vai costurar a colcha. E aí não dá para arrastar uma pessoa. O esforço é mútuo, não significa que é só perfume, não significa que é só joias. Nós vamos ter dificuldades, mas quando você divide essas dificuldades em dois, é mais fácil. Dá para trabalhar isso que eu estava te falando, tá? Dá para mudar isso, dá para você conseguir ter essa ideia de falar para a pessoa: ah, nossa, mas eu já estou com uma certa idade, meu casamento já está encaminhando para a reta final das nossas vidas. Bobagem isso, tá? Nosso cérebro aprende até o último minuto e nós podemos mudar a nossa vida nos mesmo que seja pouco tempo de vida. Ah, eu tenho só um ano de vida. Dá para você mudar completamente a sua vida. Tem um mês, dá para mudar. Tem um dia, dá para mudar completamente. Porque o nosso cérebro aprende até o último suspiro nosso. Então dá para quebrar isso sim. Então é duro, né? Isso que você perguntou. É uma vida dura, mas dá para mudar isso, né? Agora, respondi direitinho, tem mais dúvida? Né? Direitinho. Pode perguntar agora, o primeirinho ali da minha esquerda em cima. Hoje todo mundo vai perguntar, menos o rapaz que está de plantão. Vamos lá, meu querido, pode perguntar. Ou eu? Isto, Então, tá. Sônia, assim, diante de tudo que você está dizendo, e assim, olha, eu tenho eu procuro seguir uma filosofia de vida baseada numa religião. E nessa religião, eu tive a oportunidade de ler sobre o Sermão do Monte, sobre o Sermão da Montanha, onde Jesus se dirige às pessoas que estão assim, em aflição, em desespero. E uma das coisas que ele fala, e que eu não entendi até agora, mas que eu acredito que tenha relação com a sua pergunta, é: não jogue as suas pérolas aos porcos, porque eles podem pisá-las e aí tem um outro termo lá que eu não me lembro agora. Então, assim, o que a gente tem de essência, de bondade, de, de, de ela, ela pode ser camuflada, ela pode ser perdida, acho que é melhor né? Caso a gente não cuide da nossa própria individualidade, principalmente dentro de um relacionamento. tá, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que aprender é que um relacionamento não é uma osmose.
E as pessoas entendem que eu me relacionei com uma pessoa, então essa pessoa aqui é mais forte, mais poderosa, então ela é que manda e ela anula o meu livre-arbítrio. Ela é o comandante da situação e eu sou o submisso. Eu obedeço, então um manda, outro obedece. E geralmente isso ocorre em situações quase sempre, o elemento masculino vai subjugar o elemento feminino. Quase sempre é dessa maneira. Nem, não significa que é todas as vezes. Se uma mulher ela for uma mulher muito fálica, muito trabalha muito com ânimos, ela é muito homem, vamos colocar assim, é um macho. Vou colocar de uma forma diferente. Ela trabalha com ânimos, ela é fálica, ela trabalha com esse elemento masculino, com esse elemento forte, e ela carrega o poder. Falo aqui é do poder. Ela carrega o poder e ela subjuga o outro. Então, coisa parecida. Então, o que acaba acontecendo? Não jogue as pérolas aos porcos. Pérolas aos porcos, vamos pegar aqui o nosso baú de tesouro, eu estou carregando aqui, ele está carregando ali. Nós estamos andando um caminho, eu estou colocando o meu tesouro e ele está colocando o tesouro dele. Agora, se eu estou colocando o tesouro e ele está colocando pedras, eu estou investindo e ele está em outra parada, em outras paragens, então a pessoa que está investindo está jogando pérolas aos porcos. Os porcos pisoteiam, porque eles não entendem que aquilo é uma coisa de valor. Porcos entendem de lavagem, tá? Porcos não entendem de joias. E essa palavra aí de Jesus parece pesada, mas Jesus faz uma comparação com esse porco, porque porco para os judeus na época era uma coisa pecaminosa, era uma carne contaminada, uma carne proibida de consumir, para mostrar que ele era impuro, que ele não tinha valor, que a pessoa não tinha qualidades morais. Entendeu? A pessoa não tem. Então, quando você pega os seus melhores sentimentos, seus melhores valores, seus melhores tesouros e oferece para uma pessoa que não tem qualidades morais, você está jogando o seu tesouro aos porcos. Você está jogando as suas virtudes, os seus valores aos animais. E um animal considerado impuro para a época dele, quem ainda segue o judaísmo ou o adventista do sétimo dia, continua um animal impuro, não consumível. Entendeu? Então é assim que a gente tem que ver, analisar. Agora, eu tenho que analisar também o que eu entendo por valor moral. Sabe? Porque às vezes é legal a gente dizer que o outro está desvalorizando, mas vamos pegar a pergunta dela. Conheço a história dela, ela é minha mentorada. Então, o que acontece ali? O que a pessoa entende de moral não é tão moral assim. O que a pessoa entende de valor não é tão valor assim. Por quê? Porque um valor que estiver atrelado à inflexibilidade, ele não é tão valor assim. Porque ele sai do valor para a imposição. Ele sai do valor da liberdade para o prisioneiro, para o engaiolamento, para a inquisição, para o julgamento, entendeu? Então a gente precisa sempre analisar que pérola é essa. Nós precisamos entender também, porque às vezes a gente supervaloriza nossas pedras, os nossos tesouros, e não passa de birita. O que é birita mesmo? Que é o ouro sem valor, né? O ouro que não tem peso, né? Tá bem isso? Agora ela já perguntou. A segunda carreira aqui na tela, Amor, da esquerda. Pode falar, amor.
Pirita. Birita é bebida. P de Pi- pato, pirita. Ele está me corrigindo que não é pirita, é pirita. Pirita, o ouro sem valor, o ouro que não tem peso. Muito bem, pode fazer a pergunta, Lia. Vou falar o nome porque você não liga. Conseguiu abrir? Sim. Eu queria perguntar sobre quando só tem pedra no baú. Espera só um pouquinho, que agora fui eu que engasguei. Quando só tem pedra no baú, E põe pedra nisso, hein? É muita pedra. o meu engasgo não tem nada a ver com as pedras dela, mas vamos lá. Quando só tem pedras no baú, significa que os dois colocaram pedras? Ou Não. significa que um colocou mais Um colocou pedra, um ajudou a colocar, só que as pérolas e as pedras preciosas foi no outro baú. E o meu só tem pedra. Ah, então um relacionamento de dois baús. Tem É. muito isso, muito. Isso dá uma live inteira que eu posso trazer a semana que vem. Mas é assim, tem muitos relacionamentos onde o que é meu, o que é teu é teu. Só que eu tomo o que é teu e ofereço o que é meu. Então eu pego as suas virtudes, as suas joias preciosas e ofereço as minhas pedras. Esse tipo de relacionamento, que é o relacionamento abusivo, provocado geralmente por narcisismo, por ganância, ele é um relacionamento muito complexo, onde retomar o baú com seus tesouros torna-se quase impossível. O que se tem que fazer? É não quer o seu baú de pedra e começar a guardar o seu baú de tesouros muito bem escondido da pessoa, porque senão ela toma de novo. Muitas vezes, esse tipo de relacionamento, muitas vezes, ele se finaliza não oficialmente perante a justiça, perante a vida, ele se oficializa dentro do lar. Então, o lar passa a ser uma república, ela cuida das coisas dela, ele cuida das coisas dele. Perante a sociedade, eles são casados, o casamento de fachada, que se diz sobre isso. Que pena que a menina não está aqui hoje, mas é o casamento de fachada, onde cada um vai viver e vai construir e tem que quase que o tempo todo vigiar o próprio baú. Eu posso trazer todo um quesito, toda uma live sobre isso. É muito triste, é muito difícil, é muito sofrido. Geralmente, a pessoa que tem que estar escondendo o seu baú de valores e parte da sua vida carregou essas pedras, tem que devolver essas pedras. Muitas pedras não consegue devolver, geralmente carrega marcas muito difíceis, traumas muito difíceis no corpo, algumas doenças, né? Algumas mulheres ou homens desenvolver câncer. Eu tive um paciente que desenvolveu câncer de mama. Sim, homens também desenvolvem câncer de mama, tá? É mais raro, mas desenvolve. Ele tem glândulas mamárias também. Não desenvolvida, mas ele desenvolve câncer no peito. E ele desenvolveu dessa esposa, dessa situação que você está falando. Ele veio a óbito por causa disso. E eu me lembro que na época ele me disse assim: eu estou morrendo consciente de que eu é que não tive coragem de modificar isso. É uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. É uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Então, tem que se cuidar, tem que devolver o baú de pedra,
tem que, ó, eu cuido do meu, você cuida do teu, e por aí, né? Você tem sequela e você tem uma cirurgia que você sabe que é parte de carregar essas pedras. Então, É verdade. então é Sequela, sequela, é a sequela. sequela. Ninguém nasceu para carregar a cruz do outro, tá? Nós somos seres individuais, livres e nascemos para a felicidade. Nós não nascemos para carregar a cruz do outro. Nós nascemos para interagir com o outro. É diferente, muito diferente. Obrigada. Nada. Ivone, Soninha, eu passo a minha vez por enquanto. Eu abri o computador aqui, chega uma mensagem atrás da outra, é um barulho. Eu não consigo desligar essas mensagens, sabe? O computador está atualizando e vai chegando um monte de mensagem do dia, tudo agora no computador. fica em paz. Depois vem o Toninho, na sequência aí, vai fazer pergunta, minha querida. Z vai fazer a pergunta. Sônia, Acho que não. não, assim, olha, é que a Zaira deve estar ouvindo a live, mas ela não tem como falar, porque ela ao mesmo tempo está tendo aula, né? Ah, tem. E aquela capacidade de estar na aula e ouvir você é para poucos, né? Eu acredito que seja isso, porque eu estou em outro ambiente, né? E ela estava, então assim, ela com certeza deve estar te ouvindo, mas ela não tem como manter contato, falar, porque senão ela vai interferir na aula do outro lá. Fica tranquilo. Mais alguém tem uma pergunta? Haruko, Neide, Jonas. O Rafael, eu sei que não pode fazer pergunta, depois o Toninho corta esses nomes que eu falei. Alguém tem alguma pergunta? Não, eu só queria dizer que essa última pergunta foi muito boa, porque eu vivi anos dessa maneira, com 4 baús, né? Eu só ia dando e recebendo pedras, até a hora que eu não consegui mais, porque aí ficou pesado demais, né? Fica pesado demais. Nossa, e o pior é que se a gente não se policiar, a gente começa a repetir os relacionamentos igual, né? São relacionamentos repetitivos. Aí foi o segundo, e agora eu estou repetindo com minha mãe. Olha que horror isso. Isso é muito perigoso. Você tem que estar atenta, vigiar e orar o tempo inteiro, né? É, Porque senão você está carregando o baú de um, do outro. E aí você às vezes pensa assim, nem sei como eu vou viver sem esse baú do outro. Olha que coisa louca essa. é exatamente isso, Haruko. O que que acontece com a nossa vida? A gente acostuma tanto anular o nosso baú, esquecer os nossos valores, esquecer as nossas qualidades, carregar o baú do outro, receber pedras e a gente ainda, olha meu dedinho de aspa aqui, abre aspa, acha que está fazendo uma coisa maravilhosa, abnegadíssima, fecha aspa, e que a gente está fazendo um grande favor para a pessoa e que a pessoa nos ama por causa disso, a pessoa não te ama. A pessoa te despreza, porque se ela te amasse, ela te trataria de outra maneira. A pessoa que diz que você não presta e diz que você que te ama, essa pessoa não te ama. Porque você sabe as suas dificuldades, você sabe os seus defeitos, os nossos vícios. Nós sabemos disso, ninguém precisa dizer. Ninguém precisa dizer quais são os meus defeitos, eu sei disso. A pessoa que me ama compra um pacote fechado e diz: Ó, eu aguento você desse jeito porque eu te amo. Então, vamos lá, vamos pôr tesouros nisso, vamos pôr pérolas nisso. Carregar 4 baús
Meu Deus, você é uma heroína. Entendo por que que você está passando por tantas dificuldades, principalmente baixo ventre. Tudo que é doença relacionada a baixo ventre, quadril, imobilidade de coxa, bexiga, tudo isso está relacionado a essa força de carregar aquilo que não é teu. É esse impacto que você faz de carregar aquilo que não é teu. Então, gente, para de carregar a dor do outro, para de carregar a vida do outro. Nós somos seres individuais. Se nós tivéssemos que carregar o outro, vamos lá. Vamos fazer uma figuração para a gente encerrar essa noite. Se a gente tivesse que carregar o outro, Deus tinha feito assim um corpo e duas cabeças, ou então um corpo e quatro cabeças, um corpo para carregar quatro, um corpo e cinco cabeças. Entendeu? Entenderam a figuração? Uhum. Se a gente tivesse que carregar o outro, nós nasceríamos um corpo carregando o outro. E só teria a cabeça. Para com isso, gente. Para com isto. Nós conseguimos dar conta da nossa vida. E nós vamos prestar conta para a nossa vida, para as pessoas que têm um processo religioso, espiritual. Eu deixo aqui, a gente sabe que a nossa live não tem nada a ver com religiosidade, que a gente, é uma live de psicologia relacionada à psicanálise, mas as pessoas que têm uma religiosidade, quando nós deixarmos este mundo e formos prestar contas ao juiz da vida, ninguém vai conosco. Ninguém vai conosco. Nós vamos prestar contas sozinhos. Então aprenda isso e coloque em prática em vossa vida, né? Certo, garota. Gente, muito bem. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, Neidinha, não tem pergunta, minha querida? Deixa eu fazer mais uma. Pode fazer. Isso não seria uma carência de ser necessário? Não seria, não. É uma É? carência. É uma carência de ser necessário, quando a gente não se conhece o suficiente, tem medo de si mesmo e tem medo da solidão e acha que a gente só consegue ser feliz se tiver outra pessoa conosco, nós queremos ser necessário ao outro e acabamos por ser totalmente desnecessário a nós mesmos. Hum, Ser necessário ao meu esposo e sou totalmente desnecessária a mim mesmo. Eu me desvalorizo, eu me anulo, eu me desprezo, eu enfio a cabeça num buraco, né, a ema, porque eu sou necessário a outra pessoa. Eu só posso ter algum valor a outra pessoa se eu conseguir me valorizar. Então, quando a gente quer ser muito necessário a outra pessoa, a pergunta é: quanto que eu sou necessário para mim? uhum. Porque muitas vezes nós estamos ausentes de nós mesmos. Hoje eu fiz um exercício muito legal, onde ela foi voltada, eu fui colocando esse exercício para ela se auto-sentir. E as palavras que ela me disse no final do exercício compensou todo aquele esforço. Ela disse assim: foi a coisa mais extraordinária que eu já fiz. Então é isso, quando a gente consegue se abrir para a gente mesmo, sabe? Quando a gente consegue se abrir para a gente mesmo. Porque às vezes a gente fica, sabe, Haruko, vendo o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, mas a gente não se vê no espelho. Você olha no espelho, é um borrão. Um dia eu Aham. falei com uma paciente minha assim, quando você olha no espelho, o que você vê? Eu nunca vou esquecer a resposta dela. Ela falou assim, mas eu nunca olho para o espelho. Eu nunca olho para o espelho. É triste, né? É Bem triste, triste. é muito triste.
sabe? Então, uma pessoa que não consegue. Nós temos falhas. Vamos brincar? Eu falo assim: eu tenho uma felicidade porque eu tenho cabelos. Eu fiz um tratamento que eu não deveria ter cabelos, eu deveria não ter cabelos. Mas nasceu cabelo. Eu tenho uma felicidade. Tem falha aqui, ali, 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 ali. Mas, gente, todo mundo olha e vê as minhas falhas. Sabe quando eu olho para o espelho? Sabe o que eu vejo? Os meus cabelos. Porque eu sei o que foi a luta aí a Ali acompanhou isso 6, quase 8 anos para vencer uma doença, para vencer um trauma e ter aí cabelos, né? Então, eu olho para o espelho e não vejo as falhas, eu vejo os meus cabelos. Então, É verdade, Sônia. Eu também, sabe? Olha, muitos anos eu não olhava no espelho. Não tinha tempo. tá Não escutando? olhava no espelho. Imagina, para que olhar no espelho? Não precisa. Olha lá, escutaram isso, gente? Para que olhar no espelho? Então, Para que olhar no espelho? para que olhar no espelho, né? Você falava para mim isso. Quando eu disse para uma companheira nossa, linda, maravilhosa, que eu amo, que está aqui presente, você precisa se cuidar, vai lá no odonto, vai lá no fisioterapeuta, se cuida, fica linda, fica maravilhosa, que você merece. Mas nessa idade, você merece, pelo amor de Deus. Você merece, pelo amor de Deus. Entendeu? É verdade. Nós precisamos ser necessários para nós. Para nós. Para nós. Muito bem. De chorar mesmo, sabe? Muito bem, minhas crianças lindas, maravilhosas. Talvez eu traga essa situação de 2 baús, ou então eu respondo a pergunta da Si e do Fabiano, que é sobre o controle da ansiedade. Está na frente as questões dela, provavelmente eu trago sobre a delas. Mas, gente, boa semana para vocês, muita paz, muita luz, muito amor na vida de vocês. Beijo! Você conhece o canal Sônia Divino? Não conhece? Deveria conhecer. Sabe por quê? O canal Sônia Divino traz semanalmente uma live maravilhosa sobre as nossas emoções, como que nós podemos viver, como que nós podemos agir com aquele que chega até nós, como lidar com os abusadores, como lidar com a ansiedade, com o medo, com as inseguranças, como lidar com aquele familiar inconveniente, como lidar com tudo que acontece ao nosso redor. Venha para o canal Sônia Divino e assista semanalmente a live Viva a Vida. Nessa live é um encontro com amigos, é um bate-papo gostoso. Nós trazemos um tema aberto no final para discussões. Em que outro lugar você vai encontrar isso? Um canal ao vivo para você participar, colocar a sua dúvida. Vem conhecer Sônia Divino. Você não vai se arrepender. Se inscreva, ative o sininho para receber e compartilhe com seus amigos. Venha para o Viva a Vida e você vai ter uma vida leve, com peso do universo. A leveza de uma pena e o peso do universo. Venha no canal Sônia Divino, você não vai se arrepender, tenho certeza.